Sejam bem-vindos a mais um podcast Terreno Maravilhoso. Hoje vamos até Mesão Frio e é de um mirador especial que vamos conhecer o outro lado do líder político Paulo Silva, Presidente da Câmara Municipal. Muito obrigada por ter vindo ao nosso podcast Terreno Maravilhoso. E agora o primeiro desafio é sempre levar-nos até à sua meninice. Nós queremos saber como é que foi a infância do Presidente Paulo Silva, nomeadamente do Paulinho. Então, boa tarde. É isso mesmo, agora tratava. Ainda hoje é o menino Paulinho, para alguns. É uma infância muito complicada. Eu era terrível, portanto, era danadinho, como diz o outro. Portanto, muitos episódios passaram. Contudo, havia um pai que era professor. Um pai professor e um pai austero, que exigia muito dos filhos enquanto estudantes. Aliás, eu até fui um desgosto para ele, porque eu cheguei ao 12º ano e disse, eu não quero estudar mais. Fui o único filho que não seguiu, porque entendia que não ia resultar. Não me arrependo. Não me arrependo porque, felizmente, a vida proporcionou-se. Também fui procurando. Nunca fiz sempre o mesmo. Portanto, olho para trás hoje. O que é que o Paulo Silva fazia enquanto criança nas ruas de Mesão Frio? Olha, só fazia estragos. Por exemplo? A infância do meu tempo, eu tenho 63 anos, portanto, é fácil de perceber, era na rua, era nos campos, era nos rios, era tudo menos casa. Portanto, Então era um menino feliz. Era muito feliz. Tínhamos carências, como é evidente. Muitos dos brinquedos nós tínhamos que os inventar, não é? O carrinho de bacana e as rodas de cortiça, os carrinhos agora chamam-lhe carrinhos de eixo, mas na altura era de rodas metálicas, de madeira. Podíamos sempre ajudar alguém que nos fizesse, o arco. Pronto, era isto. Depois eram os cowboys. Era o prato forte. Portanto, nós dávamos por nossa conta em Minas, nos montes, a jogar, a brincar. Presidente, como é que se brincava aos cowboys no Douro? Eu quero saber. Porque víamos os filmes de cowboyadas que passavam na televisão. Portanto, e depois a gente replicava, não é? Na nossa vida real, essas cowboyadas. Eu tenho aqui, fui estudar, não é? E sabendo que o pai, professor, também foi presidente de Câmara durante largos anos, numa época nada fácil, não é? Eu gostava que visitássemos essa época e que falássemos um bocadinho sobre ele, se pudesse ser. Olha, foi uma época que, à altura, quando o meu pai é eleito, tinha 14, 15 anos. Foi na passagem dos 14 para 15 anos. E nós tivemos sempre uma vertente política sem nos apercebermos, porque ele era, de facto, um indivíduo interventivo, antes do 25 de Abril. Ele é natural daquilo de Vila Real, dali do Couto. Os amigos dele, depois, todos eles seguiram política. Aliás, as grandes figuras de Vila Real que seguiram a política foram colegas dele, uns no liceu, outro no colégio. Portanto, foi sempre uma referência para nós e um pilar muito, às vezes, complicado. A minha mãe dizia, desde que ele foi para a política, abandonou os filhos. E é verdade. Portanto, nas primeiras eleições legislativas, os filhos eram contra o pai. Porque nós tínhamos esse ideal. O ideal de casa, não vou dizer que era de esquerda, porque na altura escapava-me um bocado isso, não aos mais velhos. Mas foi sempre um ideal do social das pessoas, porque ele era professor. Eu, se tivesse tempo, contava aqui um episódio dele que define o homem. Que ele era professor, ia para frente de Barqueiros e também deu aulas aqui em Alvações do Córrego, de bicicleta, com a marmita. E um dia percebeu-se que um dos alunos faltava sempre à sexta-feira. Ele era fino, como diz o outro, não é? Há aqui qualquer coisa que não está bem. Ele foi descobrir que o miúdo ia para a feira pedir esmola com o pai. E então entrou num acordo com o pai. Disse, quanto é que o senhor ganha com o miúdo a pedir? E ele disse, é tanto. Então, o miúdo nunca mais me falta e tem aqui o dinheiro. E todas as semanas lhe dava o dinheiro. Olha. Isto define um homem. Claro que sim. Portanto, para ele depois, mais tarde, ingressar na política, ele não teve nenhuma dificuldade em vencer. Foi sempre porque era um homem do povo, não é? Sempre. Para além de ser professor, portanto, e o professor é uma referência, tinha este lado da vida. Também, por sua vez, a minha mãe ajudou muito. Ainda hoje. Portanto, a minha mãe era mulher de um presidente, mãe de um ex-presidente e agora mãe, outra vez, de outro presidente da atualidade. Pobre mãe. Pobre mãe, é verdade.
não é? Isto não é, custa-me dizer isto, mas Rica mãe, mas mãe pobre também mãe. é para isso, não é? E pai também é. De maneira que... Quando você lhe disse que ia candidatar-se, e ela já tem este histórico todo, não é? De ter tido marido, ter tido outro filho, também político e também autarca, ela disse: estás bem, Paulo? Ela disse, contrariamente àquilo, à minha expectativa, ela disse: acho muito bem. Olha, Se é isso que tu queres. E ela sabia que era o que eu queria. Não candidatar, mas estar na política. Eu sou candidato por acidente. Porque eu sou do tempo em que o Presidente da Câmara estava a comer, bateu-lhe à porta: Sr. Presidente, não tenho água. E ele levantava-se, ia lá para o monte e para os caminhos e depois resolveu. Era ele que resolveu, não havia engenheiros, era ele que resolveu o problema. Depois, o cidadão comum desconhece muito da vida privada de um autarca. É um inferno às vezes, porque nós queremos saber as pessoas, gostamos de saber as pessoas, temos dificuldades, mas nunca deixamos de agarrar pelo menos o problema. Portanto, a minha vida foi criado nisto. com o exemplo. Constantes interrupções, às vezes era preciso ir a qualquer lado, não, porque estava ocupado com isto, com aquilo. Passamos uma fase da nossa democracia um bocado complicada. Portanto, aqueles anos ali, 76, 7, 8, até 80, ainda houve ali problemas muito complicados. O seu pai foi o primeiro presidente pós 25 de Abril. Sim, primeiro numa comissão administrativa, até foi aqui por indicação, se a memória não falha, de Montalvão Machado, do pai do Pedro Passos Coelho, do Ais Corubim, a gente depois aqui o pressionou: pá, não, tens que ser tu e tal, do PSD. E ele foi. Portanto, foi o primeiro na comissão administrativa e a seguir esteve 14 anos. Portanto, e era um tempo, sabe que o meu pai uma vez foi corrido a tiro. Portanto, era este o autarca. Andavam as máquinas a rasgar estradas e ele em cima de um muro. E uma altura uma senhora pegou numa caçadeira e correu a tiro. Oh, meu Deus. Portanto, por tudo isto nós passamos. Também temos coisas boas, não é? Uma coisa que nós nos orgulhamos ainda hoje é que o meu pai faleceu em 96 e ainda hoje com muito carinho falam nele. E isso é o melhor que a gente pode ter. Eu tive o privilégio de ouvir. Antes de irmos falar do presente presidente, eu fiquei estupefacta quando li que você, em 1982, foi fuzileiro naval. Fui porque eu tive sempre uma apetência para o que era bombeiros, para o que era militar. Era a minha praia, como diz o outro. E eu fui. Na altura concorri a 3 academias. Concorri ao Exército, entrei. Fui à Força Aérea, na altura aldrabaram-me do teste de avião. Mas mesmo assim queriam que eu ficasse como na torre de controle técnico. Recusei. E depois então já vinha embora e disse: não, já agora também vou experimentar a Marinha. Então, E você chegou a ser segundo tenente. Sim, estive lá 5 anos e 1 mês, mais ou menos. Vou fazer-lhe uma pergunta que acho que também vai no seu sangue, que é a produção de vinho, é a luta pelos produtores. Este Douro precisa de ajuda, Presidente, e eu gostava de saber o que é que o Paulo Silva pensa de todo este trabalho árduo que os produtores têm e a desvalorização às vezes que vemos no nosso país em contas depois com os nossos produtores. Olha, é com água que eu falo sobre esse assunto pelo seguinte: o dourense é de facto um herói, porque para além de lutar contra as adversidades próprias da agricultura, da vinha, do vinho, tudo, da comercialização, tudo, foi sempre massacrado e ignorado pelo Poder Central. Os Estados, e estou aqui a falar de todos eles, sem exceção, os nossos dirigentes políticos, os ministros, os secretários de Estado, nunca quiseram saber do Douro. E esta gente andou sempre ao sabor dos ventos e marés. Isso não pode ser. Nós somos uma região rica. Provou-se agora, com a pandemia, que nos faltou, afinal falta-nos a comidinha. E agora é que se lembraram que afinal Portugal não produz. E nós temos um interior tão rico, com tão boa gente de trabalho, persistente, resiliente, e é apenas os nossos governantes a subiarem para o lado. Não é justo. Está bem que fizeram-se autoestradas, fizeram-se isto, fizeram-se aquilo. Para a minha terra, não. Ficou-nos um frio de fora. É seu tempo, a gente vai ver. Agora,
Eu lamento, e todos os autarcas, todos eles lutaram sempre contra isto, sempre, sempre. Agora, é uma região com poucos votos. Eu, como político, infelizmente tenho que reconhecer isso. Eu tive uma vez um governante, não interessa agora, por acaso, porque ainda é vivo, e estávamos a discutir, estávamos a conversar, e foi o meu irmão, virou-se para ele, e ele, já Marco, quantos habitantes temos um vereiro? Tem X, esquece. E então temos o Celos IC26, que tem 40 anos. Agora fiquei contente, porque pelo menos já aparece uma placa, não é? E no GPS aparece sempre, diz, olha, temos que ir à inauguração. Pelo menos não há estrada, mas há um nome. Portanto, é este tipo de coisas que tolhe o Douro. E porque somos poucos em cada município, talvez a comunidade intermunicipal do Douro venha fazer essa voz única dos 19 municípios mais forte. É assim que vê a comunidade intermunicipal, Presidente? Também, mas não o principal. O Douro precisa de uma entidade, precisa de alguém que a represente. Não podem ser 3, 4, 5 organismos. Tem que ser um organismo que represente o labrador, o produtor. Porque é ele que faz o vinho, não haja dúvidas. E mais, são eles que fazem a paisagem, a tal paisagem classificada, de que o país se orgulha, se calhar de que a Europa se orgulha, é feita por eles. Portanto, tem que haver uma entidade deles que a represente. Está a falar-nos da Casa do Douro? Estou a falar, dê-lhe o nome que quiserem. Agora, uma Casa de Douro que também está ali, maniatada pelo Estado, não. Não pode estar. Tem que ser um organismo independente e que represente a voz deles e que esteja em pé de igualdade para a negociação. Eu não queria entrar muito na parte técnica da questão, porque depois vão sofrer algumas suscetibilidades. Agora, tem que haver alguém que represente um organismo com força de lei que faça alguma coisa enquanto é tempo. Porque nós já estamos a perder. Nós já estamos a ver gente a abandonar os terrenos. Claro. Portanto, isso é dramático. Se o interior já está sem gente, já está mal, num futuro próximo será pior. Se nós perguntássemos uma lembrança do passado que gosta de recordar, vai-me ligar ou vai-me levar até ao nascimento dos seus filhos? Vamos ver, os filhos é tudo. Portanto, é melhor ir para o campo porque para mim a família é tudo. Portanto, e então um filho ou 2 filhos, ou seja o que for, sejam 2 ou 3 ou 4, não é? Mas No seu caso, 2. Para qualquer pessoa, sim, o filho é tudo, não é? Mas para haver uma família na política, porque não há só o marido neste caso que é Presidente de Câmara, há toda uma família, há uma mulher, uma guerreira do seu lado, que tenho o privilégio de conhecer bem, que é sem dúvida o seu braço direito, esquerdo, tudo, porque ela é uma voz de consciência muito presente, todos os dias. Para mim é, e eu preciso, porque para mim está sempre tudo bem, para mim tudo é boa gente, eu confio em toda a gente. E ela vem com aquele... E ela é a minha voz da razão. Olha aqui. Conversamos muito, não há nada que eu faça, não há nada que eu tome alguma decisão sem me falar com ela. É o equilíbrio. E às vezes a balança até tende mais para o lado dela do que para o meu, porque como lhe digo, comigo é só facilidades. O seu casamento foi no Douro? Foi em Alijó. Em Alijó? Mais concretamente em Pegarinhos. E tinha... Foi lá que eu casei, tinha eu 29 anos. E quantos convidados é que foram? Os amigos foram 4 ou 5. O resto tudo família. Porque nessas coisas eu seleciono muito. Eu gosto muito de conhecer gente, eu gosto muito de estar com gente, mas na minha parte, naquilo que eu quero, eu seleciono os meus amigos. Também há as ilusões. Claro. Mas um amigo, para mim, é tudo. Há amigos que se mantêm desde a infância até hoje? Depende do conceito de amigo. Nós temos que selecionar, isto é, temos que partilhar os amigos conforme as nossas vivências ao longo da vida. Posso lhe dizer, por exemplo, eu estive no Suzileiro, entrei para lá em 82, ainda hoje, nós, agora já com as famílias, encontramos, 2 anos, 3 anos, de ano em ano, corremos o país, há poucos anos estiveram ali em Mesão Frio, e tenho ali grandes amigos que já partilhamos muita coisa, boas e más, e ajudamos uns aos outros. Isso que é a vida, não é? Da infância também, e agora a propósito de estar na política e neste tempo que as pessoas já têm outra mobilidade e outra qualidade de vida. Olha, neste fim de semana estive com amigos que já não via há 30 anos. Portanto, e manteve-se essa relação de amizade, de carinho,
O contentamento da gente se encontrar também é amizade. Então a Feira do Petisco promove encontros. Sim, entre diversas gerações. Portanto, é uma feira que eu sinto-me muito contente, muito feliz, muito realizado, porque era uma feira que começou com um paradigma, foi-se alterando, morreu, e agora estamos outra vez a tentar recuperá-la. É a segunda edição, como eu lhe digo, 2.0. Não é? E de facto ela cresceu muito. Hoje, este fim de semana, estiveram lá milhares de pessoas. Aliás, mudamos o recinto, quadriplicamos a área, já não chega. Foi uma aposta ganha. Foi. Os vindouros que a mantenham, porque é um marco, começa a ser um marco na região. E fomos visitados de gente que vivia, que nasceu em Mosonfrio, que já há muitos anos que lá não ia. E já eu vi o ano passado umas fotografias, eu vi não sei quem, eu vi fulano, ainda vi, e vem. Tanto é que foi o reencontro. O nosso alojamento está sempre lotado nesta altura, que é bom. E no Santo André repete-se, não é? Sim. Santo André já é, André, é história, é história de Mosonfrio. Os saudosistas sentem muito que o Santo André está diferente, mas o Santo André nasce num contexto que não existe mais. Ainda hoje, numa reunião do colégio, eu falava nisso. Quando falarmos do Mosonfrio do passado, há que ter um cuidado. O Mosonfrio do passado era um Mosonfrio agrícola só e comercial. Era um centro de comércio, onde toda a gente da região, e não estamos a falar do concelho, da região, vinha naqueles 15 dias, eram 15 dias, fazer as suas compras. Onde pernoitavam lá, comiam, os barraqueiros, os feirantes, vinham uns dias antes e ficavam ali 3, 4 semanas alojados em pensões, em quartos. Portanto, era uma época que não havia centros comerciais, não havia autoestrada, estradas muito poucas. Eu posso lhe dizer que no 25 de Abril havia carros. Os carros que havíamos na vila eram 3 automóveis. Portanto, em abril de 74, 75... Havia 3 automóveis 13 automóveis 13. Na vila de Mosonfrio. Numa época em que Mosonfrio tinha, salvo erro, 7 mil, 8 mil habitantes. Hoje tem 3 mil e poucos. Portanto, é este o contexto. Quando se quiser falar no futuro de Mosonfrio, não falemos nisso porque estamos a perder tempo. Portanto, hoje a vida é diferente, a economia é diferente e é pela economia que nós chegamos ao resto. Sabe que eu tenho, que me fez andar sempre na política e no associativismo, foi sempre olhar para o lado, porque os meus pais, sem nós querermos, sem nós nos apercebermos, a ver a miséria que era, porque sabe, eu andei na escola logo em 65, 66, e os meus colegas, muitos deles no inverno iam para a escola descalços. E o meu pai, o meu professor Alfeu, que foi o primeiro, eles entravam, encostavam à parede a cheirar, quem é que cheirava aguardente, que era o aquecimento que essa gente tinha. E nós, fomos marcados por isso. Os meus avós e já os meus bisavós, que eram comerciantes em barqueiros, e os meus pais depois em Mosonfrio, e também os meus avós, tinham uma tradição que era a minha mãe, e ela depois, com a ajuda dos filhos, íamos distribuir no Natal e na Páscoa um bocadinho de bacalhau, um bocadinho de açúcar, um bocadinho de letria, que era a ceia de Natal de muita daquela gente. Foi isso, Eu fui criado nisso. Esse olhar, essa criação nessa área, foi isso que o levou também a abraçar os bombeiros e a chegar a ser comandante dos bombeiros? Eu nos bombeiros sempre fui, aliás, a juventude de Mosonfrio, do meu tempo e anterior um pouco, foram sempre muito dedicadas aos bombeiros. Acho que em todas as terras do interior os bombeiros sobreviveram graças à carolice de todo um povo. Não é? Ainda hoje, para os bombeiros, e espero bem que continuem, sejam acarinhados por toda a gente, porque eles realmente são excepcionais. E eu fui lá comandante de 25 anos, 24 anos, mais uns anos de diretor, estive lá 26 anos à volta disso. E o meu pai também foi comandante. O meu pai, não antigamente, 40 e tais, ou 50, também foi 9 anos como comandante. Portanto, havia ali uma relação muito próxima e era uma coisa que eu também gostava. Em uma altura fui convidado para diretor, depois o comandante que estava saiu e fiquei eu, com muito custo, porque eu sou bancário e trabalhei sempre fora. E conciliar aquelas duas coisas não era fácil, não é? Mas também aí foi um prazer enorme e é óbvio que alguém me pergunta qual é a sua melhor obra. Foi o tempo que eu estive nos bombeiros. Sei que fui uma mais-valia, deixei muito mais do que aquilo que encontrei e deixei, acima de tudo, homens preparados,
dedicados e corajosos para cumprir a missão. E isso é a maior honra que eu posso ter. Como é que o presidente Paulo, nomeadamente o Paulo Silva, vê neste momento o nosso país? Quais são as questões que mais o preocupam e também aqui na nossa região? Eu não gosto dessa pergunta, porque leva-me a dizer coisas que as pessoas não gostam. Sou muito desagradável, muito bronco, muito mauzinho. E tenho pena. Tenho pena de viver num país como este. Isto é, de ser governado por gente que nos trouxe desde, pelo menos no tempo da democracia até aqui. Porque temos inteligência, temos valores, temos gente de muito valor. E depois não sei porque chegam ao governo, parece que desaprenderam, parece que deixaram de conhecer as coisas. Basta vir por esse país fora, sair do litoral um pouco. No litoral as coisas também não são fáceis, não é? Agora, nós temos um interior onde cabe muita gente. As grandes oportunidades, na minha perspectiva, estão no interior. Cabe aos governos, cabe à União Europeia ver isso. A coesão. A coesão a mim é uma lixa dentro da boca. Porque sabe que eu te privei muito de perto e é uma senhora porque eu admiro muito, que foi a senhora Ministra da Coesão. Para mim é o melhor governante de todos, de sempre, que eu conheci, atenção. E porque foi uma senhora que veio-nos um frio. Fui lá chorar. E a senhora veio-nos um frio. E esteve várias vezes comigo em um frio numa mesa, a partilharmos, ela a ensinar-me, e eu aprendi muito com ela, como é que nós havíamos dar a volta à situação. E por incrível que pareça, era no Conselho de Ministros que as coisas empancavam. E eu lamento isso. E eu dizia, isto é uma gotinha. E gota a gota constrói-se um país. E ela sabia que era assim e dizia-me que era assim. E mais não posso dizer porque estamos a falar de conversas privadas entre dois amigos, que depois já éramos dois amigos. E eu respeitava muito e respeito as decisões, é evidente. Agora, que revolta, porque nós temos gente com pensamento. Há aí um livro branco que eu às vezes costumo chamar a Alissa, em que participou também aqui o colega Rui Santos. Onde é que ele está? Está tudo estudado, toda a gente sabe por onde ir. Peguem no livro, leiam e façam. Mas não. É mais uma ponte sobre o Tejo, é mais um quilómetro de metro, agora é um aeroporto. E é mais um esquecimento na linha do Douro, não é? E depois as pessoas a passar mal. É que as pessoas passam mal. Esta gente não tem noção. Nós temos gente, ainda hoje, e é isso que me faz estar na política, e fará sempre ser um indivíduo interventivo. Fui sempre. Sabe, pela história que eu fui contra o meu irmão. Porquê? Porque aquilo estava um bocado, estava-se a governar, pronto, como se estivesse tudo resolvido. Para além de outras questões. Não é? Saramago disse um dia, sempre chegamos ao sítio onde nos esperam. Mesão Frio estava à sua espera? Não, porque eu estive sempre lá. Eu estive sempre em Mesão Frio. Fui deputado, fui bombeiro, eu fui dirigente associativo no futebol. Eu joguei futebol 8 anos. Ou seja, eu fiz tudo. Não andou no rancho? Não sei dançar. Nunca soube. Presidente, se pudesse dar um conselho aos mais jovens, o que é que poderia deixar aqui de mensagem para eles? Que se indignem. Só isto. Eu digo-lhes a eles. Vocês sejam exigentes. Os vossos pais passam as passas do Algarve, permita-me a expressão. Tiram muitas vezes à boca. Eu não estou a fazer figuras de estilo. Passam mal, vivem, podiam viver melhor. Para os filhos se engrarem e se engrarem na vida. Eu digo, isso deve-vos incomodar. Portanto, não digo revoltem-se, mas digo revoltem-se no bom sentido. Não deixem as coisas como estão. Estas novas gerações têm mais conhecimento do que a nossa. Portanto, têm toda a obrigação de exigirem e fazerem pelo país, pela sua terra. Não é virar costas, isto não é comigo. A política não me interessa. Os políticos são todos uns ladrões, não é? Como se costuma dizer. Não. A política é bonita, é das melhores coisas que se pode gostar, é da política depois de entrar nela. É porque é aí que a gente realmente conhece as coisas, se apercebe das coisas. Portanto, os jovens o que têm a fazer é isso. Agora, é preciso que na educação esteja lá isto. É preciso que na escola
venha lá isso. Agora, não é porque eu já ouvi, não é? Eu já ouvi a política é o que é. Não, a política é uma arte. E como todas as artes, há bons artistas e maus artistas. E também tem de ser aprendida. Claro que sim. Eu tenho aqui um desafio também às pessoas que queiram ir a Mesão Frio, se querem conhecer a história do Barco Rebelo, está lá. Está lá. Nós temos um centro interpretativo do Barco Rebelo, onde conta conta a história dos nossos marinheiros. Com um documentário da RTP muito antigo, Sim, espetacular. ainda há um filme que um colaborador meu tem, já lhe disse, tens que o trazer, que é o Pedro, até está no meu gabinete de apoio, e é o homem da cultura. Excelente o rapaz. E ele tem, porque ele também faz filme, faz vídeo, faz fotografia. E eu disse, Pedro, deixa-te de conversas e traz-me esse filme. Porque temos que honrar o passado. Claro, a história. E a gente, ao ver um dos filmes que lá está, percebe-se o que aquela gente fez para que hoje estejamos numa cadeirinha, numa poltrona, a beber uma limonada fresquinha a apreciar o Douro. Foi essa gente que o fez. Há histórias fantásticas e antes de terminarmos eu gostava que o Presidente lembrasse uma que diziam que havia um bebé que se tinha trocado lá na nossa história portuguesa. Sabe de quem é que eu estou a falar? Havia lá um espacinho que as freiras, os meninos eram abandonados e as freiras levavam os bebés. Não é do meu tempo. Não é do seu tempo, não. Felizmente. Esse edifício ainda existe, já foi quartel de bombeiros, portanto chamavam-lhe a roda. Portanto, quando as famílias não tinham capacidade de ficar com os filhos, punham o menino na roda e as freiras ou as irmãs recolhiam-nos. Não é um passado assim tão distante quanto isso. E é isso que nos faz andar aqui. A roda continua, os nossos episódios também. Este é o Reino Maravilhoso e este foi o Paulo Silva, que por acaso, ou não, é Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio. Muito grata por este momento. E quanto a si, já sabe, é aqui que conhece os nossos líderes políticos ou então os homens que estão por detrás de tudo isto que é a nossa região. Obrigada e até ao próximo episódio.